Então estamos agora no lado do cliente, né? Aqui no lado do cliente, eu precisei fazer aqui algumas alterações, tá? A primeira delas foi uma alteração realizada nesse cara aqui, ó. RP View Model Base. Você pode até comparar esse RP View Model Base com um RP View Model Base de outro módulo, ou até mesmo do seu módulo escrita fiscal que você tem aí, tá? O que é que eu coloquei aqui? O que é que eu alterei nessa classe? Primeira coisa, eu tenho agora aqui um objeto estático chamado usuário logado, tá? Então, já de cara eu crio esse cara aí. Quem é o usuário logado? Vai ser armazenado nesse objeto aí. E eu tenho um objeto view controle acesso DTO chamado controle acesso, tá? Primeira coisa que eu fiz aqui, né, nessas alterações, foi criar esses dois objetos. Eu tenho também um método novo dentro do RP View Model Base. E esse método é chamado de acesso. E eu criei esse método aqui porque todas as outras View Models vão acessar esse método aí. Tá? Quando eu criar a janela, cada janela não é vinculada a uma View Model, então cada janela terá acesso a esse método acesso, né? Esse método chamado acesso. Por isso, ele foi implementado na View Model Base aqui. Tá? E o que é que tem nesse método aqui? Ó? Nesse método eu recebo primeiramente o ID do papel e depois o nome do formulário, tá? Daí eu crio aqui um serviço escrita fiscal client, onde eu tenho acesso aos métodos do servidor, instancio o controle de acesso, informo para esse controle de acesso qual é o papel e qual é o formulário, e depois eu chamo o método select controle acesso lá no servidor, né? Passando esse controle de acesso aqui como parâmetro. Então lá no servidor, o método select controle acesso vai receber uma view controle de acesso, concorda? Mas ele já vai receber essa view controle de acesso com o ID do papel e o nome do formulário. Legal? Então ele vai retornar para o cliente poucos registros. Só mesmo os registros, pelo menos 3 ou 4, né? Que é o do acesso à janela, inserir, alterar e excluir, tá? Devem descer aí apenas 4 registros. No entanto, como no lado do servidor, nessas consultas aqui do select, nós utilizamos o enable like, o que é que pode acontecer? Vou mostrar para você. Digamos que o usuário acessou a janela empresa, tá? Janela empresa. Aqui, ó. O ID do papel é 2 e ele acessou o formulário empresa. Nesse caso aqui deveria vir 3 registros, mas vamos ver o que vai acontecer. Vieram 12. Por quê? Porque além do empresa, eu tenho empresa KNAI. Eu tenho o responsável empresa. Onde tiver empresa, ele vai trazer. E por que isso acontece? Porque aqui eu liguei, né, esse enable like. Legal? É por isso, tá? Então nós vamos ter que nos preocupar com isso, né? Como é que nós vamos resolver essa situação? Isso, não, essa preocupação não foi levada em consideração nesse momento aqui ainda, tá? Bom, então passei para o servidor esse objeto com esses 2 carinhas preenchidos, ele vai me retornar uma lista dos acessos vinculados a esse papel e a esse formulário, tá? O que é que eu faço então? Eu limpo a lista controle acesso. Aqui, ó. Tinha esquecido de mostrar, eu tenho uma lista controle de acesso, né? Eu limpo essa lista aí, ok? Depois que eu limpo essa lista, para cada objeto que desceu aqui na minha lista de controle de acesso, eu insiro nessa lista que está disponível aqui na minha RP View Model Base. Legal? Então, nesse momento, né, eu tenho os acessos daquela janela. Tá? Os acessos vinculados àquela janela.
Muito bem, mas em que momento isso ocorre, né? Em que momento esse método aqui ele é executado? Eu tenho agora uma nova janela aqui, tá? É uma janela modal, ela se encontra aqui em View e ela é chamada de login. Aí, ó. Agora eu tenho essa janelinha de login, tá? Essa janela login ela possui aqui uma imagem, 2 text box e 2 botões, o botão confirmar e o botão sair, tá? Vamos ao código fonte dela. Eu tenho uma variável estática chamada logado. Essa variável ela será utilizada em algum momento, ok? Login.logado é true ou false. Eu vou usar isso aí em algum momento. E eu tenho uma view model usuário, né? Para o meu usuário lá, eu criei uma view model, tá? View model é escrita fiscal, usuário view model. E eu tenho apenas um método dentro dessa view model. Vamos já chegar nele. No construtor do login, o que é que eu faço? Eu inicializo os componentes, instancio a view model usuário, digo que logado é igual a false e seto o foco no text box login, tá? O botão confirma, o que vai acontecer no botão confirma? Ele vai chamar o método login da view model usuário, olha. Passando o login e a senha como parâmetros. Então, ele vai vir aqui, view model usuário, passando o login e a senha como parâmetros. Eu vou então acessar o meu serviço, né? E vou chamar o método select usuário lá do servidor, passando o login e a senha. E a gente já viu lá no servidor como é que isso funciona, tá? Se o usuário que o servidor me retornou aí for nulo, é porque o login e a senha estão incorretos, tá? O que é que eu faço então? Eu atribuo esse usuário ao usuário logado. Aliás, se for diferente de nulo, né? Desculpa. Se o usuário for diferente de nulo, eu atribuo esse usuário aqui da minha consulta ao usuário logado. E quem é o usuário logado que não tem aqui? Ora, a usuário view model herda da view model base. E nós já vimos que na view model base nós temos um usuário logado aqui, ó. Legal? Então, se ele me retornou um usuário, é porque a senha está ok, né? Eu atribuo esse usuário ao usuário logado e retorno um true aqui, né? Porque esse login ele retorna um booleano, tá? Se isso aqui der errado, né? Se o usuário for nulo, ele não vai entrar aqui e finalmente eu vou retornar false lá no final. Legal? Se acontecer alguma exceção, eu também retorno false no final. Perfeito. Retornando aqui ao login. Se true, né? Se deu certo, se esse método me retornar true, então logado igual a true. Esse logado aqui de cima. Agora o meu formulário login tem uma variável estática aqui, logado igual a true. E aí eu fecho a janela de login, né? Eu chamo lá o rpclient.janelalogin.close, tá? Senão, se a view model usuário no método login me retornar false, eu exibo uma mensagem para o usuário, login e ou senha incorretos, e seto o foco no login, tá? Isso no botão confirmar, né? Se o usuário clicar no botão sair, eu chamo o rpclient janelalogin.close. Eu fecho só a janela de login. E quem é que chama a janela de login? Quem chama a janela de login é o meu rpclient, tá? Quando eu instancio o meu rpclient, eu insiro lá o tab control principal, né, no doc módulo, e aí eu chamo o método do login, tá? O que é que faz o método do login? O método do login faz o seguinte, olha. Ele cria uma janela de login, né, ele pega aquela janelinha que nós criamos lá e insere dentro de uma window, ok? E logo depois, né,
Depois que eu crio isso daqui, aí o usuário está fazendo o que deve ser feito na janela de login lá. Ele está informando o usuário, senha, clicando em confirmar, clicando em cancelar. Depois que ele tiver o que tiver de fazer, que ele fizer o que tiver de fazer na janela de login e fechar essa janela, aí eu vou fazer essa verificação aqui, ó. Login.logado é false. Se for, a aplicação será encerrada e eu chamo um shutdown. Legal? E em que momentos login.logado vai ser false? Vamos retornar no login para nós analisarmos. De cara, o logado é false. Assim que a janela de login é chamada, o logado é false. Se o usuário clicar no botão, no xizinho lá de fechar a janela, o logado vai ser o quê? False, né? Fechou a janela, aí eu vou analisar aqui, ó. Logado é false? É. A aplicação será encerrada. Legal? Se o usuário clicar no botão sair, o que eu faço aqui? Eu só fecho a janela de login. E logado vai ser o quê? False. Se logado for false, o que é que ele faz aqui? Shutdown na aplicação. Tá? E se ele tentar várias e várias vezes aqui e não conseguir logar, a alternativa dele vai ser fechar a janela. E quando ele fechar a janela, logado vai ser false. E se logado for false, eu dou um shutdown na aplicação. Legal? Muito bem. Até aí nós vimos como é que funciona a janela de login, né? E eu alterei aqui uma das janelas da aplicação. Aí vimos como funciona a janela de login e a infraestrutura aqui das view models para que as consultas sejam realizadas, tá? Bom, eu alterei uma das janelas da aplicação que foi a tipo nota fiscal, tá? Então eu vou abrir ela aqui, olha, tipo nota fiscal. Não é essa. É a tipo nota fiscal principal, essa aqui, né? Nessa eu tenho os botões excluir, incluir e consultar, tá? Vou pressionar F7 aqui. Pronto. E aqui nós podemos observar como é que está a estrutura dessa janela. Eu vou fechar todas as outras janelas e vou abrir uma outra janela para nós compararmos uma com a outra, tá? Eu vou abrir aqui essa registro cartório principal. Pressionar F7 e vou fechar esse carinha aqui. Pronto, olha só. Vamos começar comparando por aqui, né? Veja que em ambas eu crio uma view model, tipo nota fiscal view model, registro cartório view model. Até aí tudo bem. No registro cartório eu inicializo os componentes, instancio a view model e seto o contexto para a view model, né? Seta a view model para o contexto. Aqui é a mesma coisa. Inicializo os componentes, instancio a view model e seta a view model para o data context. Só que aqui, ó, tipo nota fiscal principal, eu faço mais alguma coisa. É isso que nós vamos ter que fazer em todas as janelas, tá? Eu verifico se o usuário logado é um administrador. Se ele não for um administrador, eu chamo o método definir acessos. Esse método definir acessos, ele está implementado aqui embaixo, ó. Ok? No definir acessos, eu já desabilito os 3 botões. Desabilito o botão incluir, desabilito o botão excluir, desabilito o botão consultar. Daí eu chamo o método acesso da view model. Você lembra lá que a view model ela tem um método acesso, né? Quem é a view model aqui no momento? A view model aqui no momento é o tipo nota fiscal view model, tá? Vamos abrir essa view model aí. Vou clicar aqui nela, F12, pronto. Ela tem um método acesso, Ctrl F, acesso. Não, ela não tem um método acesso. Mas ela herda de RP View Model Base. Vou pressionar F12. E aqui sim, ó, eu vou encontrar o método acesso. Tá? Então foi implementado aí para que nós não precisássemos, né, implementar ou copiar e colar esse método em todas as view models da aplicação. Não há necessidade disso. Ela é implementada apenas na view model base, tá? O que eu faço então na minha janela aqui? Eu chamo esse método acesso, passando como parâmetros o ID do papel do usuário logado e o nome desse formulário, né? O nome desse formulário se encontra onde?
Aqui, ó, name tipo nota fiscal. Opa, name tipo nota fiscal. Legal? Passo esses dados para cá. Ele vai realizar a consulta, passando lá para cima o ID do papel 2, nome do formulário, tipo nota fiscal. O que é que vai acontecer lá no servidor quando eu realizar essa consulta? Vai acontecer o seguinte, ó. Vou mostrar para você. Tipo nota fiscal. É o nome do formulário. E o papel vai ser o 2. Por que o papel não vai ser o 1? Nunca vai ser o 1. Por quê? Porque eu já testo aqui em cima, ó, se o cara é um administrador, tá? Eu só vou chamar esse definir acesso se ele não for um administrador. Se ele for um administrador, os botões vão estar todos habilitados lá. Agora, se ele não for administrador, eu vou primeiramente desabilitar os botões e aí eu vou verificar os acessos dele aqui, ok? Muito bem. Tipo nota fiscal, papel 2, ele vai me retornar 3 registros. Não está habilitado o inserir, não está habilitado o alterar, não está habilitado o excluir, né? Retornando aqui no cliente, o que é que ele faz agora? Olha só. Ele vai fazer um laço, né, na lista controle acesso, tá? Perceba que depois que eu faço a consulta aqui na RP Model Base, eu ponho todos os itens dessa lista que foi retornado na lista controle de acesso, tá? Então agora eu vou fazer um laço nessa lista controle de acesso, aqui na minha janela. Aqui, tá? Se o nome da função for o botão inserir e a função estiver habilitada, eu habilito o botão incluir. Se o nome da função for o botão alterar e estiver habilitada, eu habilito o botão botão incluir, que é para ser o botão, uma coisa errada aqui, né? Que é para ser o btn consultar, tá? bt.consultar.isEnable. É que no nosso caso aqui o consultar serve para alterar, né? E se for o botão excluir, é esse cara aqui, ó. bt excluir. Ok? Se o código que tiver no DVD estiver com esse problema, você já corrige aí. E esses botões estão com esses nomes, né? Porque nós já vimos que os dados aqui, eles foram aproveitados do Delphi, né? Mas os nomes que nós vamos colocar aqui serão de acordo com o projeto do C#, tá bom? Feito isso, né? Ele vai ou habilitar ou desabilitar os botões. Vamos executar para nós observarmos. Primeiro eu vou logar com o administrador, tá? Confirmei. Vou entrar na janela tipo nota fiscal, tá todo mundo habilitado. Porque o administrador ele nem sequer realiza aquela consulta, tá? Se eu entrar como o cara do financeiro, aí ele fez a consulta e no tipo nota fiscal, ó, ele não tem acesso a nada. Ok? Muito bem. Agora vamos só verificar se é isso mesmo, né? Deixa eu executar de novo aqui o servidor. Eu quero descobrir qual é o código dessa função aí, tá? Do tipo nota fiscal. Vamos aqui no Select Controle Acesso, papel 2, formulário, tipo nota fiscal. Ó, eu vou conceder o acesso aí no botão inserir. A função é a 5264, tá? 5264. Então vamos lá no papel função, né? Papel função aqui, ó. Vamos procurar a função 5264. Habilitado, sim, tá? Daí eu vou executar novamente a aplicação cliente. Vou entrar com o usuário 22, tipo nota fiscal, e não deu certo não. Vamos ver o que houve aí. F tipo nota fiscal, papel 2. Vamos invocar de novo aqui esse cara.
é de 5624 e não 5264, né? 5624. Vamos lá no banco de dados de novo. 5624. Habilitado. Vamos executar aqui no servidor. Agora sim, ó. Habilitado sim. Vamos fechar aqui. E olha aí. O botão incluir já está habilitado. Legal? Então isso é o que precisa ser alterado agora no lado do cliente, né, no WPF, para que funcione o controle de acessos.